Prezados amigos, vamos agora para o nosso segundo vídeo sobre o tema Ninguém Nasce Pecador. Bem, antes de ingressar no assunto, eu quero mais uma vez reforçar aquele desafio que eu sempre tenho feito, repetindo, inclusive, que se trata de um desafio salutar, um desafio do bem. Isso eu gosto de repetir sempre, não é uma coisa para polemizar, simplesmente pelo prazer de polemizar. Não, nós queremos ver a palavra de Deus, a verdade vencendo sempre, a palavra de Deus vencendo sempre. Não é o que eu digo, o que eu me interesso, não se trata de vaidade pessoal aqui, não. O interesse nosso é ver a palavra de Deus vencendo. Então, permanece o meu desafio. Aquele que tiver algum argumento contrário, que quiser me contradizer, biblicamente, não me tragam aqui informações de outras pessoas, ou mesmo pregações de outras pessoas. Isso não me interessa. Fulano falou, fulano pregou, isso eu quero ver o que diz aqui, ó. Me tragam sempre instrumentos, instruções, orientações bíblicas. Não me venham com informação de terceiro, porque estão todos, infelizmente, todos estão contaminados com essa mentira satânica que dominou o cristianismo desde o século IV da nossa era. Então, aqueles que quiserem me contradizer com textos bíblicos, e também não quero texto isolado, tem que ser uma coisa que seja baseada de capa a capa da Bíblia, de fora a fora. Não me venham então com textos isolados também. Então, venham. Nós precisamos de arrancar essa mentira satânica do coração da igreja chamada doutrina do pecado original. Então vamos ao nosso segundo vídeo e vamos lançar mão, mais uma vez, do nascimento de Cristo, né? O versículo 4 de Gálatas 4:4 diz o seguinte, vamos ver, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Vamos ver? Gálatas 4:4. Aqui está. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Nós queremos demonstrar e mostrar que a parte humana do Senhor Jesus, do corpo do Senhor Jesus, o corpo físico do Senhor Jesus, era exatamente igual a todo ser humano. Não podia ser diferente. Ele tinha que ser semelhante ao homem em tudo. Vamos ver mais alguns textos? Hebreus 2:14-19. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Vejam bem isso. Não tomou os anjos, tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
Vamos agora a Hebreus 5, versículo 2. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Perceba então uma coisa. Cristo era, o corpo físico de Cristo era igual ao corpo físico de todo ser humano. Ele não poderia ser diferente. Ele não poderia vir como Deus só. Ele tinha que ser igual a todo ser humano. E ele sendo nascido de mulher, como diz o Gálatas 4, ele é filho de Maria. Maria é filha de Adão. Então, essa herança maldita que essa doutrina do pecado original quer dizer que todo ser humano herda, então Jesus também teria herdado essa herança, porque ele é igual, ele não podia ser diferente. Nós temos que entender isso. Satanás, ao tentar Jesus, quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, exatamente para ser tentado por Satanás, ele foi com esse propósito de vencer o inimigo. Ele tinha que vencer o inimigo. E Satanás não tentou a um Deus, ele tentou a um homem. Satanás não ia tentar um Deus porque sabia que ia perder. Ele tinha que tentar derrubar, desconstituir a obra missionária do Senhor, fazendo com que Jesus pecasse. E lá no deserto, quando Jesus teve fome, passou 40 dias e 40 noites sem se alimentar, teve fome, diz o texto sagrado. Então Satanás tentou exatamente naquilo que ele estava precisando demais, se alimentar. Ofereceu pão. Tentou Satanás naquilo que o homem mais gosta, glórias. Te darei todas as glórias do mundo. Então ele tentou Satanás nos pontos mais fracos, tentou Jesus exatamente nos pontos mais fracos do ser humano. Porque Jesus tinha que vencer Satanás na carne. A carne é uma base militar de Satanás. E Jesus venceu Satanás na sua casa, na base militar dele, que é a própria carne. Então, fisicamente, Jesus era igual a todo ser humano. E isso, então, desconstitui essa mentira de que todo ser humano nasce pecador. Senão, teríamos que examinar a possibilidade de Cristo ter nascido pecador, o que é um absurdo. Espero, então, que com mais essa informação, vamos desconstituindo essa mentira que foi inserida no cristianismo desde o século IV da nossa era. A doutrina do pecado original. Eu agradeço a atenção de todos.